forças pelas mãos de Maria, Senhor Jesus. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela não tem poder, mas ela está bem perto daquele que é poderoso. Intercede por nós, Mãe de Deus. Nessa tarde, intercede pelo nosso país. Intercede pelo nosso santuário. Intercede por você que nos acompanha. Intercede pelo nosso irmão, que vai daqui a pouquinho contar o seu testemunho de vida. O nosso irmão Sidney. Intercede por nós, Mãe de Deus. Intercede, Mãe de Deus. Intercede, Mãe de Deus. Ela conhece bem. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Isso. Falando desta forma, faça o sinal da cruz na testa da pessoa que está do seu lado aí. Eu clamo o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, eu clamo o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Eu clamo o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Está um pouquinho frio, não está? Talvez para os paranaenses não, né? Mas para mim tá. Para mim tá. Eu até estava com um chapeuzinho, né? Eu perguntei para Isabel, será que fica feio ali na frente com um chapeuzinho? Ela falou, fica. Não combina não, mas sinto frio na careca. Mas nós vamos cantar agora uma canção. E eu queria convidar você, pelo menos, a acolher umas 10 pessoas em nosso meio. Dando um abraço gostoso, uma boa tarde, dizendo seja bem-vindo. Que essa tarde possa transformar a sua vida, que seja uma tarde maravilhosa, cheia de luz, cheia de bênção, cheia de Jesus, cheia das graças do Senhor.
Força, vamos junto. Pode ser melhor. Mais uma vez para terminar. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Que bom que você está chegando também. Vamos passar essa tarde juntos. Enquanto o nosso ministério prepara mais uma canção aí para a gente animar mais um pouquinho. Pode ser Quem Me Tocou. Quem me tocou para a gente animar um pouquinho. Lá fora tem o livro também do Sidney, o pastor que aceitou Maria Santíssima. Daqui a pouquinho o Sidney vai estar aqui conosco. Testemunhos de vida e missão. Aqui do ladinho, na frente da nossa padaria, você encontra o livro do Sidney. E o Daniel trouxe aqui também alguns CDs com as palestras do Sidney. Catequese e estudos sobre as imagens. Interessante esse CD. Pedro, o primeiro Papa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E o CD com o testemunho do pastor que aceitou Nossa Senhora. Quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Só pode ser, 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 só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Quem me beliscou, quem me beliscou, quem me beliscou, quem me beliscou. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Só pode ser, 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 só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Quem me empurrou, quem me empurrou, quem me empurrou, quem me empurrou. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Só pode ser, 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 só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Quem me descabelou, quem me descabelou, quem me descabelou, quem me descabelou. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser Jesus de Nazaré. Só pode ser Jesus de Nazaré. Agora faz assim, ó. Se prepara pra coisa braba, viu? Que talvez tá fedendo o sovaco do irmão, eu não sei. Mas vê se ele tem cosquinha, vai lá. Quem me cutucou, quem me cutucou, quem me cutucou, quem me cutucou. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Olho para o lado, para o outro e não vejo ninguém. Só pode ser,
abençoou, quem me abençoou, abençoa o irmão. Quem me abençoou, quem me abençoou. Olho para um lado, para o outro e não vejo ninguém. Olho para um lado, para o outro e não vejo ninguém. Uma das coisas que mais me tocou quando eu li o livro A Paixão de Cristo, da Ana Cantarina Emerite, foi isso que eu vou dizer para você, antes da gente chamar o nosso irmão Sidney. Nosso Senhor deu a graça desta mística, desta santa ver. Desde a quinta-feira santa, quando Jesus estava suando sangue, até chegar na cruz. De um lado, e parece que na nossa vida é assim também, estava o demônio rindo o tempo inteiro da cara de Jesus. E do outro lado estava Maria dizendo: mamãe está aqui, você consegue. Mamãe está aqui, levanta. Mamãe está aqui, vai até o fim. A presença de Maria fez a diferença na vida de Jesus. Você imagine na nossa vida então. É verdade que muitas vezes parece que o demônio está rindo da nossa cara. É verdade. Mas talvez ele está desse lado aqui. E você precisa aprender a olhar para esse lado aqui. E perceber Maria. Sentir Maria. Olhar Maria. Acolher Maria, que vai estar dizendo: mamãe está aqui. Você consegue. A intercessão dela sempre vai fazer a diferença na vida de cada um de nós. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Eu gostaria de chamar Daniel para vir aqui no meio, o Sidney também. Padre Anchieta para acolher os dois. Padre Anchieta já conversou com o Sidney, eu não conversei com ele ainda. E nós vamos pedir que Daniel que vai pregar, o Sidney que vai pregar também, possa ser instrumento da graça de Deus nessa tarde aqui para o nosso Santuário da Misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Boa tarde também às pessoas que nos acompanham através das nossas transmissões. E sejam sempre bem-vindos. A casa é a Casa da Misericórdia, é a nossa casa. Chamo Casa da Misericórdia, Sidney, desde que cheguei aqui, porque eu acredito que a Casa da Misericórdia é a casa de todo o povo de Deus. Então, agradecendo ao Daniel pela iniciativa, por todo o apoio que tem nos dado aqui no Santuário da Divina Misericórdia, e o nosso agradecimento em nome do nosso Conselho Econômico, da nossa Congregação dos Padres Marianos. Te agradecemos também, e é com muito carinho assim que te acolhemos aqui. E com certeza esse povo que está aqui, assim como as pessoas que estão nos acompanhando também, estão curiosas para conhecer um pouquinho da tua história e desse testemunho. Eu falei nos convites porque a gente às vezes sempre vê o inverso. E esse teu testemunho de volta, não sei se é de volta ou é se... Como é, depois você vai falar, a gente vai conhecer. Para nós, com certeza, vai ser algo muito edificante. Então, muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo
à Casa da Misericórdia. Nos acolhamos com uma salva de palmas, por favor. Reverendíssimo Padre Anchieta, meu querido irmão Daniel Godri, queridos irmãos, queridas irmãs, satisfação imensa poder estar com vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, antes de sentar, em São Lucas, no capítulo 1, versículo 28. São Lucas 1, 28. Com certeza, é um texto bastante conhecido, mas é de suma importância na nossa vida de fé. Diz assim a palavra de Deus, São Lucas, capítulo 1, versículo 28. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Mãe puríssima, Mãe castíssima, eu peço o teu patrocínio para estes momentos, que vou falar um pouco sobre você, Mãe. Vou falar um pouco de mim, mas relacionado a você. Eu reconheço, Mãe querida, que estou muito aquém da missão que me é confiada. Por isso eu lhe peço, assim como há 20 anos atrás, você entrou na minha vida e modificou os rumos da minha vida e interferiu na história de muitas pessoas. Esta tarde, interfira diretamente em mim. Ajude-me mais uma vez, apesar de minha indignidade, falar de vosso amor puríssimo, falar de vossa entrega, falar de vossa misericórdia. Eu sei que não tenho palavras suficientes para satisfazer o coração dos ouvintes, mas eu creio que se você interceder por mim, por cada um de nós, descerá sobre mim e sobre todos que aqui estamos um pouco, uma partícula daquele Espírito Santo que te fecundou. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada a nós, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa. Ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Mãe da Divina Misericórdia. Podeis sentar, irmãos, podeis sentar, irmãs. O nosso tempo
cronometrado, e ainda bem que é assim. Diferente de nós, queridos irmãos e queridas irmãs, os primeiros cristãos, eles foram mais fiéis a Deus. Estamos muito distantes, não apenas no tempo, mas também e sobretudo, e vamos bater no peito reconhecendo isso, estamos muito distantes da maneira, do modo, como os cristãos da primeira hora reconheceram o amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Como viveram o sacrifício da cruz. Como viveram o tríduo pascal. Como viveram a partir do final do primeiro século o desdobramento da quaresma. Como viveram o desdobramento de Pentecostes, 40 dias antes da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. Tudo em função daquele evento central, a paixão, morte, sepultura e ressurreição de Jesus. Mas eles não foram fiéis e não viram apenas com olhos e com um coração diferente do nosso a figura central de Jesus. Mas a partir do momento que eles foram aprofundando a fé cristã, a partir do momento em que eles foram aprofundando o Verbo encarnado, Jesus Salvador, eles também sentiram necessidade de aprofundar, de mergulhar no mistério da mãe de Jesus Cristo. E esses cristãos, esses primeiros cristãos, eles foram fazendo uma interpretação da palavra de Deus, e um dos primeiros textos que eles interpretaram por volta do ano 80 foi este texto de Lucas. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Já se haviam passado mais de 55 anos que Jesus havia subido, quando São Lucas, após uma minuciosa investigação, ele escreve o seu evangelho. E os primeiros cristãos foram olhando para esses títulos: a serva do Senhor, a bendita entre as mulheres, aquela que todas as gerações a proclamarão de bem-aventurada, a mãe do meu Senhor, nas palavras de Isabel. Eles foram olhando para esses dados escriturísticos. É importante compreendermos que a Mariologia é uma janela que abre-se dentro da cristologia, dentro da figura de Jesus Cristo, do Verbo encarnado. Jesus é a janela através da qual olhamos para a sua Santíssima Mãe e nossa. E aqueles primeiros cristãos, eles foram olhando para esses textos evangélicos. E não é à toa que já no ano 107, Santo Inácio de Antioquia, ele já vai começar a pensar a figura de Maria de uma forma que mostrava para aquela comunidade que ela não era uma pessoa qualquer.
Não é à toa que lá por volta do ano 165, São Justino já começa a fazer um paralelismo entre a primeira Eva do paraíso e Maria Santíssima, a segunda Eva. Não é à toa que ali por volta do ano 195, Santo Irineu de Leão, ele estabelece o paralelismo entre Jesus, o segundo Adão, o novo Adão, e aquele primeiro Adão do paraíso. E ele também vai estabelecer, já de forma bem clara e sólida, que o nó da desobediência, que Eva deu lá no paraíso, escutando a voz do demônio, escutando a voz de Satanás, foi desatado pela obediência da segunda virgem, a segunda Eva, Maria Santíssima, pelo sim que ela deu a Deus. Se há um primeiro Adão, há um segundo Adão. Se há uma primeira Eva, há uma segunda Eva. Em 250, Orígenes, ele já chegou a uma conclusão que foi culminar em 431, no concílio de Éfeso. Em 250, Orígenes já dizia que Maria era Theotokos. Maria era mãe de Deus, que é Haritomene, cheia de graça. Um outro título bíblico. Um título extremamente extraído da palavra de Deus. O que em 250 Orígenes vai dizer que Maria já é Theotokos, é mãe de Deus, e em 431 o concílio de Éfeso vai bater o martelo e definir a questão. Falei isso para dizer-lhes, irmãos e irmãs, que os primeiros cristãos, olhando para Jesus Cristo, não teve como eles não olharem de forma tão singular para a sua querida mãe. Não teve como eles não olharem de forma tão objetiva. Um olhar de tanto respeito, de tanto amor, de tanta veneração para com a mãe de Jesus. Hoje, 2000 anos de coisas lindas que passaram-se. 2000 anos que nos deram esses templos lindos e maravilhosos, que nos dão um ministério de música como esse, um equipamento de cinema, profissionais da melhor qualidade para evangelizar. Como estamos vendo a figura da mãe do meu e nosso Senhor. Que significado Maria tem na minha vida? A mãe de Jesus, aquela que os primeiros cristãos cimentaram de forma tal para que hoje tivéssemos um conhecimento pacífico e ordenado, inclusive por uma mariologia. O que estamos fazendo com tudo isso que recebemos? Fico perguntando-me isso, queridos irmãos, porque vou entrar em uma outra parte. Estou falando para católicos. Creio que talvez lá em casa muitas pessoas não católicas estejam escutando-nos, assistindo-nos. Quando ando por esse Brasil,
e não demora muito, sempre estou de um a outro extremo. Eu tenho observado, queridos irmãos, muitos cristãos católicos que parece, embora rezem para Nossa Senhora, embora participem de festas marianas, embora tenham até aprofundado a sua fé de forma mariológica, através de dados escriturísticos, mas quando chega a realidade do nosso dia a dia, não temos transmitido essa fé mariana na nossa própria casa. E através de coisas tão simples como, por exemplo, a oração do Santo Terço, a imitação de Nossa Senhora. Nós, a quem foi dado este patrimônio de fé tão forte, tão singular, repito-me, por meio de Jesus e com Jesus, e João Paulo II fez questão de dizer na Redemptoris Mater, que no horizonte humano, Maria precedeu o próprio Senhor Jesus Cristo, porque no horizonte da humanidade, ela aparece antes de Jesus Cristo, fenomenalmente falando. O que é que vocês vão fazer a partir de agora com o que vou contar para vocês relacionado a Maria? Sairemos daqui de que jeito, de que maneira? Eu escutei uma história legal, bonita, que mexe com a gente, alguém até chora muitas das vezes. Mas o que é que isso vai mudar de verdade na minha vida? Há 21 anos atrás, bem antes disso, eu nasci em um lar protestante da Assembleia de Deus, pentecostal. Eu não era católico, passei para a igreja protestante há 21 anos atrás, voltei. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. A minha família faz parte do movimento pentecostal, desde que o movimento pentecostal surgiu no Brasil, em 1911, lá em Belém do Pará, estado do qual eu sou natural, embora há 12 anos esteja morando em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Nasci dentro da Assembleia de Deus. Minha mãe, tios, deram-me uma formação anticatólica. E desde criança eu fui preparado para combater tudo aquilo que dizia respeito à Igreja Católica. Fui ensinado de forma equivocada a dizer que o Papa era o anticristo, a besta do Apocalipse. A dizer que a Igreja Católica era a Babilônia do Apocalipse. Que o batismo dos católicos não tinha valor. Que a Bíblia católica era uma Bíblia falsa, porque nela haviam 7 livros apócrifos. Que os católicos adoravam imagens. Tudo isso eu aprendi em nome da Bíblia desde criança. E o tempo se foi passando. Os anos foram se passando. Mas ainda na minha infância, o que estamos fazendo com Maria Santíssima? Mamãe pegava sobretudo o Sidney e o Haroldo, meu irmão, e levávamos à igreja. Minha mãe foi presidente de círculo de oração, regente de coral, foi secretária de igreja, professora de teologia na Assembleia de Deus, diretora do Instituto Teológico das Assembleias de Deus,
lá na cidade de Vigia, no estado do Pará, a nossa cidade. Uma criação muito austera. Mamãe dizia que os seus filhos homens todos seriam pastores. E ela pegava os seus filhos e levava para a igreja, para que as irmãs do círculo de oração, do qual ela era presidente, orassem pelo Sidney, orassem pelo Haroldo, orassem pelo Moisés. Porque os filhos da irmã Elza todos teriam que ser pastores. Aquelas irmãs faziam um círculo, colocavam-me geralmente ao meio e começavam a orar. E ao final daquela e de tantas outras orações que foram feitas, muitas vezes eu me vi no centro daquele círculo recebendo a oração daquelas senhoras. E muitas daquelas irmãs, no meio das lágrimas, chegavam com a minha mãe e diziam: Elza, irmã Elza, eu tive uma visão tão linda com o Sidney. Eu vi uma mulher morena, alta, dos cabelos longos, com uma roupa branca, segurando nas mãos do Sidney. Apenas este fato. Isto repetiu-se muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Qual era a interpretação que tinha-se? Que aquela mulher, vestida de branco, muitas das vezes de noiva, com um véu, era uma igreja muito bonita, que no futuro Deus iria dar ao futuro pastor Sidney. A noiva era a igreja. Eu tinha 8, 9, 10 anos. E os pastores pediam para a irmã Elza: me dê o seu filho. Eles iam viajar, dirigir culto em algumas cidades, e levavam o Sidney, levavam o Haroldo, para que os irmãos de outras cidades vissem o Sidney e o Haroldo pregar a palavra de Deus. Porque naquela idade a gente já sobressaía-se nos grupos de criança. E geralmente que eu fazia aquelas pregações, não foram uma nem duas vezes que muitas pessoas vinham e contavam aquela mesma história. Que enquanto eu estava pregando, aparecia aquele anjo mulher, aquela mulher vestida de noiva perto de mim. E muitas das vezes ela estava com as mãos estendidas enquanto eu falava. Eu nunca vi nada disso. Os anos passaram-se. E quando fui consagrado pastor, eu era convidado várias vezes para pregar em algumas outras igrejas. E muitas das vezes eu estava lendo a Bíblia. Alguém dava um glória a Deus para ali, alguém dava um aleluia para ali, de repente alguém caía. Aquele chororô tomava de conta dos irmãos, eram glórias, aleluias. Eu nem terminava de ler o texto bíblico, eu não fazia pregação, e depois de algum tempo alguém dizia o que tinha acontecido. Aquela mulher vestida de noiva estava perto de mim. Às vezes ela atravessava a minha frente com aquele véu e passava por cima da igreja. Pessoas caíam, pessoas diziam que eram curadas. Eu nunca vi nada disso. Mas desde a minha infância, esta história é contada ainda em muitos lugares por aí. Diziam, era um anjo, mas um anjo específico com as características de uma mulher, de uma noiva. Uma época, eu nem no Brasil estava, e 6 horas da manhã, alguém ligou para a nossa casa, e queriam falar comigo, e a minha esposa disse: o pastor não está viajando. Não, irmã, a mamãe disse que ele veio aqui ao hospital 4 horas da manhã, com uma mulher assim, deu as mesmas características. Essa senhora teria a sua perna amputada naquele dia.
E 6 horas da manhã aquela mulher estava andando, porque às 4 da manhã eu havia entrado naquele hospital, fui fazer uma oração por ela, e aquela mulher que estava comigo, que ela descreveu, foi e tocou nas pernas daquela irmã. Aquela mulher já estava praticamente paralítica, não andava, ela voltou a andar, fizeram exames, e no dia seguinte aquela irmã estava de alta. E eu simplesmente nem no Brasil estava. A minha esposa disse, a filha daquela irmã, disse, o pastor está viajando. Não, ele veio aqui. Eu acredito no milagre, no diagnóstico que aquela irmã contou, os médicos deram, e não foi preciso amputar. Estou contando este exemplo para dizer que por várias vezes aconteceu isto. De eu ir orar em uma pessoa doente, e pessoas dizerem que eram curadas, aquela mulher acompanhava-me, aquela mulher tocava no doente, na pessoa moribunda, e muitas receberam graças. Eu acredito piamente na graça de Deus na vida dessas pessoas. O pastor Sidnei de Alencar, porém, nunca viu esta tal figura feminina que muitas pessoas diziam ver. Quantas vezes eu era convidado para orar, para sair de uma cidade para outra, porque diziam, correu aquela história, que o pastor Sidnei tinha um anjo que andava com ele e que muitas pessoas recebiam graças. Desculpe-me, mas eu acho que nem eu cria em Jesus de verdade. O quanto as pessoas diziam que aquelas coisas aconteciam. Eu disse amém, se tem um anjo que anda comigo, ainda mais se é mulher, melhor ainda. Eu estou em boas companhias, né? Mas muitas pessoas falavam isso. Mas foi no ano de 1996. Eu não vou contextualizar para nós não irmos muito longe. No ano de 1996. Eu havia saído da radiodifusora de Macapá por volta de 10h30 da noite, 11h30 estava em casa, e um irmão Messias estava lá, dizendo, pastor, eu estou viajando para um garimpo e vou passar pela cidade de Calçoene, onde o Senhor quer fazer aquela missão com crianças. O Senhor fica lá para conhecer a realidade, quando eu voltar, eu trago o Senhor de volta para Macapá. Dei todas as desculpas possíveis e que estavam ao meu dispor para não ir. E no final daquela conversa, o irmão Messias disse, mas pastor, não é o Senhor que diz que para fazer a obra de Deus não precisa de dinheiro? Tem que ter fé, tem que ter coragem? Não é isso que o Senhor ensina sempre para a gente? Eu disse, pode passar que eu vou com você. Naquela época, eu apresentava um pequeno programa numa TV, no SBT e na TV Record também. 6h30 da manhã havia o programa Café com Deus pelo SBT, que quando não era eu, era o pastor Milton Marques que apresentava. Organizei tudo, 1h da manhã saímos de Macapá. Na minha mente, vou à casa do pastor Natanael. Ninguém melhor que ele para mostrar-me a cidade de Calçoene, uma cidade rota de garimpo, onde as drogas, prostituição infantil eram, e ainda hoje é muito mais agressivo. E como nós tínhamos o projeto Monte Tabor em Macapá, que trabalhávamos com crianças delinquentes, eu tinha vontade de estabelecer um núcleo em vários lugares. E eu sabia da situação difícil da cidade de Calçoene. Ninguém melhor que o pastor Natanael para me mostrar a realidade. Chegamos por volta de 9h da manhã à cidade de Calçoene. Ele deixou-me em frente à casa do pastor Natanael. E depois de algum tempo batendo, uma vizinha saiu numa janela e disse, não tem ninguém aí não, moço.
Dei atenção para aquela senhora, disse: o pastor daí está viajando com a esposa e a filha. Me indicaram uma casa de um outro senhor, que era presbítero da igreja, e eu fui lá. A esposa dele estava lá e disse: o meu marido só vai chegar por volta de 4, 5 horas da tarde, que ele está para a colônia, para a roça. Irmãos, eu fiquei desorientado. Fui para a cachoeira que margeia a cidade, tirei o sapato, levantei a calça, entrei naquela água gelada, onde tem as cachoeiras na frente da cidade de Calçoene, lavei o rosto, eu estava com muito sono, muito cansado. Falei com algumas crianças, meninos e meninos que estavam naquela região, inclusive aquelas crianças entravam nos barcos que ancoravam ali para se prostituir, para vender drogas, enfim, uma coisa horrível. Por volta de 11h30 da manhã eu não estava mais me aguentando, eu precisava dormir. Eu estava muito cansado. E foi quando eu saí da cidade, cerca de uns 200 metros, e entrei para baixo de uma árvore, uns 12 metros da estrada. Chegando embaixo daquela árvore, isto se aproximava de meio-dia, eu coloquei a mão naquela árvore, baixei a cabeça e comecei a fazer um questionamento com Deus. Eu disse: meu Deus, por que o Senhor permitiu que eu fizesse esta viagem? Eu sabia que o Senhor estava dizendo para eu não vir. Eu dei todas as desculpas para o Messias. Eu deveria ter sido firme na minha posição. E agora eu venho para cá, o pastor não está aqui, eu estou desprevenido, uma viagem sem lógica. E eu comecei a fazer aquele questionamento com Deus, a mão na árvore, a cabeça abaixo, e eu ia deitar embaixo daquela árvore e dormir, porque eu precisava descansar. A minha cabeça estava a 1000 por hora. Queridos irmãos, enquanto eu fazia este desabafo, eu baixei as mãos, a mão direita, e uma alegria começou a suplantar aquela tristeza, aquela mágoa, aquela revolta. De onde ela estava, ela disse: não se preocupe, tudo será resolvido. Ela aproximou-se de mim, pegou em minha mão direita e passou aqui pelo meu lado esquerdo, como que indo para a minha retaguarda. Foi o tempo, queridos irmãos, de eu virar na direção que aquela mulher havia ido e simplesmente não tinha ninguém. Eu, pastor pentecostal, caí ajoelhado embaixo daquela árvore, com as mãos erguidas, dando glória a Deus, aleluia, glorificando ao Senhor, porque para mim, naquele momento, Deus havia mandado um anjo até o pastor Sidney de Alencar, no momento difícil de sua vida, de sua história. Assim como no passado, muitas vezes ele enviou anjos até os seus filhos e filhas. Eu ainda estava ajoelhado com as mãos erguidas, quando uma caminhonete parou lá na pista, uns 10, 12 metros de onde eu estava. Era um outro senhor que conhecia-me, o seu Jacó. Ele parou bruscamente a caminhonete e gritou de lá: Pastor Sidney, o que está acontecendo? Ele desceu do carro, foi até onde eu estava e começou a fazer perguntas. Cadê o seu carro, pastor? Foi assalto? Foi sequestro? O que aconteceu? Como o senhor chegou até aqui? E eu não conseguia responder. Ele disse que eu tremia, igual uma vara na correnteza, e chorava bastante. O senhor vai a Macapá, pastor? E eu sacudi a cabeça. Fomos ao carro, ele abriu a porta, eu entrei no carro e seguimos viagem. Quase 2 horas depois eu contei para o seu Jacó o que tinha acontecido. Seu Jacó diminuiu a velocidade do carro, é católico o seu Jacó.
As lágrimas desceram dos seus olhos. Ele disse assim para mim: pastor, eu sei quem é esse anjo mulher que apareceu para o senhor, mas não vou lhe contar porque o senhor não acredita nessas coisas. Foram as palavras que ele disse para mim. Por volta de 8 da noite, estávamos em Macapá. Contei para minha esposa, contei para vários pastores, e todo mundo dizia: foi um anjo, foi um anjo, foi um anjo. Continuei pastor, mais convicto de minha fé. Nunca mais fiz questionamentos com Deus, encostar Deus da parede, porque disto, porque daquilo. Não. E quando eu ia pregar em muitos lugares, geralmente ao final da pregação eu contava essa história. Não importa onde você está, no meio da mata, em alto mar, tem um anjo de Deus perto de você, e eu contava aquele episódio que tinha acontecido comigo. Quase 2 anos após aquele primeiro acontecimento de debaixo da árvore, a primeira vez que vi aquela tal figura feminina que muitas pessoas já tinham até abusado de ver. Fui convidado para pregar no estádio Castelão, na cidade de São Luís, a capital maranhense. Era um congresso do Círculo de Oração. Saí de Macapá, passei pelo estado do Pará, onde fiquei hospedado na casa do meu sogro, com a minha esposa. E no dia 17 de dezembro de 98, 2 pastores levariam-me até São Luís do Maranhão. Na madrugada do dia 16 de dezembro de 1998, eu tive um sonho. Na madrugada do dia 16 de dezembro de 1998, eu tive um sonho. Naquele sonho, aquela mesmíssima figura feminina aparece-me no sonho, ao lado de uma imagem católica. É a imagem de Santa Isabel de Portugal, a padroeira da cidade de Santa Isabel do Pará. Essa imagem está sobre uma pilastra de concreto, uma imagem em tamanho real. Hoje está muito em função dessa história, fizeram uma iluminação, praça, na entrada da cidade de Santa Isabel do Pará, 37 quilômetros de Belém. Quem vem de Belém, pela BR-316, vê bem de frente essa. Então está muito lindo em função dessa história, essa imagem. Naquele sonho, eu estava olhando para aquela imagem, quando ao lado da imagem, como que flutuando, a mesmíssima mulher. A mesmíssima. No sonho, ela disse-me: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. O que tu queres, não te preocupes, tudo será resolvido. Acordei daquele sonho às 3 horas da madrugada em ponto. Chamei minha esposa, contei-lhe o sonho. Ela disse: escreva isso. E eu coloquei essas palavras no papel. Peguei a Bíblia para ver se Deus me dava uma orientação. E eu não conseguia ler a Bíblia. Deitava, levantava, saí da casa. No meio daquela perplexidade que eu estava, a minha esposa disse assim: por que você não ora, Sidney? Deus não é Deus de confusão. Você está transtornado com essa situação que aconteceu. E na minha cabeça, irmãos, por que da confusão? Naquela hora, eu pensei: não é um anjo de Deus? Porque se fosse um anjo de Deus, jamais apareceria ao lado de uma imagem católica, coisa que eu detestava.
Porque, segundo a minha interpretação de Bíblia, eu dizia que os católicos adoravam imagens. Por sinal, é um dos CDs que tem aí fora. Catequese, estudo sobre imagens. É um pouco baseado nisso, porque o irmão protestante diz que só crê naquilo que está na Bíblia. Então eu fui buscar dentro da Bíblia essas referências para mostrar o porquê das imagens. Quais as imagens que Deus proíbe? Qual o significado das imagens? Mas naquele momento eu não tinha este conhecimento. Não é um anjo de Deus, isso é coisa do demônio. Justamente às vésperas de uma missão que eu iria pregar para algumas milhares de pessoas. Quando a minha esposa disse para eu orar, queridos irmãos, eu ajoelhei ao lado da cama e comecei a chorar diante de Jesus. Meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz? Que pecado eu cometi? Por quê? Há 2 anos eu venho dizendo que um anjo seu apareceu para mim, anda comigo. Agora o que muitas pessoas dizem que já viram perto de mim, eu estou dizendo que é verdade mesmo. Esse anjo mulher anda comigo, mas o Senhor me faz saber que agora é um anjo do demônio, não é nada teu. Irmãos, eu chorei compulsivamente naquela oração, e quando estava chegando às 6 horas da manhã, alguma coisa dizia dentro em mim: Sidney, pastor Sidney, só há uma pessoa que pode lhe explicar tudo o que está acontecendo, é o padre dos católicos. Eu disse: não, padre não, qualquer outra pessoa menos padre. Eu dizia que o Papa era o anticristo, o falso profeta. Catequese, estudo sobre o Papa. Tem umas cópias ali, eu acho que umas 20 cópias desse CD também. Fui buscar dentro da Bíblia as fundamentações bíblicas para mostrar a figura do Papa, a figura de Pedro, a primazia que Jesus entregou a Pedro no colégio apostólico, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E naquela hora eu disse: não. Quantas vezes eu dirigi culto em frente da igreja católica, nas praças em frente à igreja católica, quantas vezes eu gritei de lá: reverendo, traga a sua Bíblia. No livro tal, capítulo tal e versículo tal, não está dizendo isso? Por que o Senhor não ensina para o seu povo? Quantas vezes eu desafiei padres, irmãos? Em rodoviárias, em feiras, em praças. Quantas e quantas vezes? E aquela voz dizia para mim: é o padre, é o padre. E por sinal, eu termino dizendo para algumas pessoas aqui, muitas pessoas que viveram a quaresma, não na sua plenitude, não conversaram com o padre. Pessoas que viveram a quaresma, atravessaram a quaresma, mas não foram ao confessionário. Ah, missionário, mas padre que come arroz e feijão igual a mim? O que é engraçado é que o médico come arroz, feijão e morre igual a gente. E a gente vai lá atrás dele para conseguir a receita, a consulta com ele. Queridos irmãos, aquela voz foi tão imperativa dentro em mim, que eu levantei, tomei banho, aprontei-me e fui falar com o padre. Lá chegando, pediram para eu aguardar o padre que fora celebrar numa comunidade. Sentei no primeiro banco próximo à porta. E quando olhei aqui para frente, vi uma cena que mais escandalizado deixou-me com a Igreja Católica. Uma pequena mesa coberta com uma toalha branca, e aqui nos 4 primeiros bancos umas 3, 4 senhoras, estendiam as mãos para um objeto grande dourado que estava em cima daquela mesa e chamavam para aquilo de Jesus.
Elas diziam: Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te adoramos, Jesus, te glorificamos. E tinha uma senhora que chorava bastante. Quando eu vi aquilo, eu disse: Jesus, pelo amor de Deus, veja só, quem é o Jesus dos católicos? É uma panela, só porque eu acho que é de ouro. A minha ignorância era tão grande que eu não sabia o que era uma âmbula. A minha ignorância era tão grande que eu não sabia o que tinha dentro daquela âmbula. A minha ignorância era tão grande que eu não sabia que aquelas senhoras, no dia 16 de dezembro de 1998, estavam fazendo adoração a Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Quando vi aquela cena, eu disse: já sei porque Deus me trouxe aqui. Não era para falar com padre, com nada, era para eu ver essa cena ridícula, ir lá e dizer para essas senhoras que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas vão todas para o inferno, e eu vou lá agora. Levantei de onde eu estava, uns 5 metros que eu estava para chegar àquela mesa, uma bola de fogo aparece em cima daquela âmbula, até então para mim tudo desconhecido. Quando vi aquela bola de fogo em cima da âmbula, lá eu fiquei, irmãos. Eu queria mudar o passo para frente e para trás e não conseguia. As lágrimas começaram a cair dos olhos. Era uma presença de Deus muito forte dentro em mim, mas eu dizia que na Igreja Católica ninguém podia sentir a presença de Jesus, porque o Jesus dos católicos era um Jesus morto, um Jesus que estava na cruz, que não andava, não falava, e por isso ninguém podia sentir a presença de Jesus dentro da Igreja Católica. Mas, irmãos, aquilo foi algo tão forte, e embora eu não quisesse render-me às evidências, parece que uma mão pegou aqui na minha cabeça e empurrou-me. E eu fui ajoelhando e fui caindo até ficar literalmente deitado em frente àquela mesa, chorando, glorificando a Deus. Era uma presença de Deus extraordinária na minha vida naquele dia. O que aconteceu, pastor? Aconteceu que no dia 16 de dezembro de 1998, a primeira vez que entrei em uma igreja católica, Deus me fez ter a maior de todas as certezas da minha vida. E que certeza é essa? Que Jesus Cristo, Ele sempre esteve vivo, com poder e grande glória, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Vieram as turbulências, e não dá para avançar mais, porque o nosso tempo encerra-se. Mas levaram-me aos bispos de Belém, e o que eu contei para vocês nesses minutos foi uma conversa de quase 5 horas. 2 bispos, 5 padres, umas 6 religiosas que estavam presentes. No final daquela conversa toda, eles retiraram-se, 2 freiras ficaram comigo e depois voltaram. Quando voltaram, o arcebispo saudoso Dom Vicente Joaquim Zico, era o arcebispo da Arquidiocese de Belém do Pará. Ele trouxe para mim 3 presentes: um crucifixo, um terço e um livro que até hoje anda comigo. Está bem bagunçado. O Catecismo da Igreja Católica. Ele disse: pastor, se o senhor quiser conhecer alguma coisa da Igreja Católica, leia este livro. Aqui está uma síntese consistente da nossa fé, da nossa igreja. O terço, ele disse: eu lhe dou este terço como um sinal de Nossa Senhora. Eu que falava tanto mal do Papa, tive o privilégio de ter um terço que esteve na mão do Papa João Paulo II. Em uma viagem que Zico esteve em Roma, ele colocou aquele terço nas mãos de João Paulo II, e ele abençoou, e ele me deu aquele terço. E o crucifixo, ele disse: nós não temos vergonha da cruz de Cristo, porque foi aqui que Jesus ganhou a nossa salvação. Como que eu não saberia daquilo? Como que eu não conhecia o hino de número 15 da harpa cristã?
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu conhecia a doutrina da cruz. Dentro de um mês eu li o Catecismo da Igreja Católica, ao lado da Bíblia. Aquelas notas de rodapé eu fui buscar dentro da Bíblia. Quando terminei de ler o Catecismo da Igreja Católica, disse verdadeiramente a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, fundada por Jesus. Fui saber porquê das imagens, porquê de Maria, porquê do Papa, porquê do batismo de crianças. O que eu precisava saber, eu tinha descoberto no Catecismo. Mas não vou ser católico. Só que esta doutrina do catecismo eu vou pregar dentro da Assembleia de Deus, porque muita gente lá diz que era católico, foi católico, mas na verdade nunca foi nada, nunca conheceu nada da Igreja Católica, porque quem conhece a Igreja Católica de verdade, ele nunca deixa de ser católico apostólico romano. Comecei a falar algumas coisas que eram pertinentes, e um belo dia recebi uma carta para participar de uma reunião extraordinária da convenção. Quando lá cheguei, uns 50 obreiros estavam presentes, entre pastores, presbíteros e diáconos. A pauta da reunião: ou o Senhor deixa de falar sobre Maria dentro da nossa igreja, ou o Senhor será disciplinado, será afastado de suas atividades pastorais. Foi quando eu fiz uma argumentação, por que não podia falar sobre Maria dentro da Assembleia de Deus. Eu disse: pastores, não vamos discutir. Estou disposto a deixar de falar sobre Maria dentro da nossa igreja com uma condição: se algum dos senhores me provar dentro da Bíblia ou dentro da história um só pecado que Maria tenha cometido, e por isso não possamos falar sobre ela na nossa igreja, pois eu paro de falar sobre Maria. O silêncio era absurdo e estrondoso. Um olhava para o outro. De repente o pastor Édio levantou-se e disse assim: pastor Sidney, o senhor é astuto demais. Olha o que ele disse: o senhor recorreu a uma fonte que nós não temos como provar o contrário, porque nem a Bíblia, nem a história mostra um só pecado que Maria tenha cometido. Sem saber, ele falou da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Vamos aplaudir? Isso merece aplauso? Sim! Nem a Bíblia, nem a história. E é bom que nós saibamos, queridos irmãos, que de mim e de você, do padre Anchieta, do bispo, até do Papa, de vez em quando o demônio dá uma risadinha da nossa cara. De vez em quando ele dá uma risadinha da cara do missionário, uma risadinha da cara do catequista, mas ele nunca teve o privilégio de dar uma risadinha da cara de Nossa Senhora, porque ela sempre fez a vontade de Deus. E foi isso que o pastor Édio falou: nem a Bíblia nem a história. Porém, isso é uma doutrina católica. Ou o senhor para com essa conversa, ou o senhor será disciplinado. Foi quando eu levantei e disse: pastores, se não há outro jeito, saibam os senhores que entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora, eu estou deixando de ser pastor protestante para ser católico, apostólico romano, e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. As lutas foram muitas. E o tempo terminou também. Sou da Fraternidade Católica Ágape da Cruz. Temos uma casa de missão lá no Marajó.
com 32 crianças hoje. Já chegamos a acolher mais de 200 crianças. Tenho como diretor espiritual nesses 20 anos Dom José Luiz Ascona, bispo emérito da Prelazia do Marajó. Em Volta Redonda quero construir a Casa Lar do Idoso e também fazer um trabalho com crianças, adolescentes e jovens. Eu coloco à disposição de vocês o nosso humilde trabalho que está ali. Tem lá também, eu esqueci de falar, mas tem um CD, Maria teve outros filhos? Está lá, uma catequese. Os irmãos de Jesus, quem eram aqueles irmãos de Jesus? O que é que a Bíblia de fato fala sobre os irmãos de Jesus? Se eram filhos de Maria. Nós trabalhamos um pouco esse trabalho pelo Brasil, e se vocês quiserem adquirir, conhecer esse trabalho, ajudar a nossa missão que precisa muito, queridos irmãos, não estou chorando miséria para nenhum de vocês, mas nós temos um trabalho com o pé no chão. Nós temos criança que nós recebemos lá no Marajó, que a vagina e o ânus estão emendados. Crianças de 1 ano, 2 anos, que são violentadas pelos próprios pais e padrastos. São crianças institucionalizadas que os juízes mandam para nós, para nossa casa. Eu tenho um filho lá em Volta Redonda comigo, o Miguel, está hoje com 15 anos. Eu falava ainda agora com o padre Anchieta e por outras questões não vou expô-lo. Mas ele foi um que viu seu pai ser assassinado quando ele tinha 5 anos de idade, e pelo milagre de Deus ele também não foi assassinado. E nós tivemos que adotar o Miguel e mais os outros 2 irmãos dele. E quando a gente vê o que é o Miguel hoje, alguém e muitas outras crianças que já passaram pela nossa casa, que estavam destinadas a morrer, a se acabarem da forma pior possível. E o que temos feito na vida daquelas crianças vale a pena. Por isso peço a tua ajuda, peço a tua compreensão. Conheça um pouco da nossa história, do Projeto Maria Santíssima, a Fraternidade Católica Missionária Ágape da Cruz. O tempo acabou, vamos parar. Dá um ré maior, por favor. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Fique em pé. Pela força da oração, com Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força da oração, tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode cante ser isso. mudado. Aí atrás, cante isso. Pela força da oração, Jesus, tudo pode ser mudado. Pela força da oração, Tenha fé,
mudado pela força da oração. Mãe puríssima, Mãe castíssima, vaso insigne de devoção. Queremos sair daqui esta tarde, eu quero sair daqui esta tarde, Mãe, como aqueles primeiros cristãos que, quando olharam para a palavra de Deus, os primeiros escritos do Novo Testamento, que falavam de você, aqueles títulos marianos, aqueles títulos evangélicos, eles começaram a olhar para você de forma diferente, Mãe. Eles começaram a ver que você não era uma mulher qualquer, não era alguém que eles podiam riscar da história da sua fé, mas que eles precisavam exaltar, porque você é a serva do Senhor por excelência. Minha mãe, quando eu era inimigo, quando eu te dava as costas, você esteve ao meu lado muitas vezes e entrou em muitas casas, em muitas famílias, em pessoas desenganadas, para levar Jesus Cristo, o médico dos médicos. E hoje, Mãe, que não me vejo mais na condição de inimigo, hoje que não vejo-me mais na condição de alguém que vira as costas para você, mas alguém que te ama, Mãe, embora eu reconheça que ainda estou muito aquém do que devo ser, eu lhe peço que você interceda por cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui presentes, cada família, sobretudo aquela que mais está necessitando da vossa materna intercessão, aquela família, Mãe, que está precisando de abraço, aquele membro desta família tão querida e tão amada, que talvez esteja desenganado, desenganada. Quero colocar, minha Mãe puríssima, esse meu irmão que assiste-nos ou escuta-nos agora, talvez do hospital, do leito de dor, do leito do desengano, que pela vossa intercessão, na potência do Espírito Santo, desça sobre todos eles a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Daniel pediu, Daniel Godri, que a gente finalizasse esse momento fazendo um ato em desagravo aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Obrigado, meu irmão. Vamos aplaudir o nosso irmão. Nós acreditamos que religião não existe para brigar. Eu posso não concordar sem precisar brigar. Religião não existe para brigar. Eu posso não aceitar certas coisas sem precisar ofender. Quem ama pede perdão. Enquanto o nosso irmão estava terminando, o Senhor colocava no meu coração, sabe aquela passagem do paralítico que estava sendo carregado pelos seus amigos? E Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse para o paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados.
é misterioso isso. Por quê? É como que o Senhor estivesse dizendo que a fé de alguns é capaz de perdoar os pecados dos outros. Teologicamente não combina isso, é misterioso, misterioso. Mas o Senhor, olhando a fé daqueles 4 homens que carregavam o homem na maca, e tem muita gente sendo carregado na maca no nosso país, está doente, enfermo. Por causa da fé deles, o Senhor disse: os teus pecados estão perdoados. Hoje nós representamos esses 4 que estamos aqui nesta tarde com Maria em nosso santuário. E nós queremos rezar, finalizar esse momento rezando, pedindo perdão para o Senhor Jesus de todos os pecados que são cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Esses dias, o nosso governo geral consagrou o Brasil nas mãos de Maria. E agora nós poucos, muitos nos acompanhando, nós queremos finalizar este momento pedindo perdão, meus irmãos e minhas irmãs, por essas 5 ofensas que são proferidas, blasfêmias que são proferidas contra o Imaculado Coração de Maria. Nos lembra o Daniel. Nós queremos pedir perdão contra as blasfêmias que são cometidas contra o dogma da Imaculada Conceição. Muitas pessoas acham que Maria não é a Imaculada Conceição. Nós queremos pedir perdão por aqueles que pregam que Maria não é virgem, que Maria viveu na sua época até com outros homens, e tem gente que acredita nisso. Nós queremos pedir perdão por aqueles que pregam que Maria não é a mãe de Jesus, porque não existe a possibilidade de um ser humano ser mãe de Deus. Muitas pessoas pregam isso. E se ela não é a mãe de Jesus, ela não é a nossa mãe também? Veja como isso é grave. O Daniel nos lembra isso, e isso é muito sério. Nós queremos pedir perdão por aqueles que desde cedo colocam medo nas crianças a respeito de Maria. E talvez o nosso irmão Sidney passou por isso também. Desde cedo. Por não entender algumas coisas, por não aceitar certas coisas. Você imagine, dá uma olhadinha para ela. E você colocar na cabeça de uma criança que ela faz mal, que ela não é a mãe de Jesus, que a gente não deve se voltar para ela. E nós queremos pedir perdão também por todos aqueles que já quebraram imagens, blasfemaram contra cada imagem que existe de Nossa Senhora. Não precisa isso. Religião não existe para brigar. A palavra religião significa ligar o céu e a terra, ligar a terra e o céu. Então não é brigando que a gente vai ligar nada, não. Nossa Senhora pediu, e você pode fazer isso de forma especial, participando do primeiro sábado de cada mês na Santa Missa. Só que não basta participar. Nossa Senhora pediu para que rezássemos pela conversão dos pecadores, e o nosso país precisa disso urgentemente. Nossa Senhora pediu que a gente se confessasse também, em prol do primeiro sábado de cada mês. Que nós rezássemos o Santo Terço, faz parte da oração reparadora. E que a gente comungasse também nessa intenção. A minha comunhão eu ofereço em desagravo aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Porém, Daniel, eu acho que a gente pode ficar tranquilo. Porque ela disse, no final,
o meu coração imaculado triunfará. Tá difícil? Estamos passando por dificuldades? São muitas ameaças, muitos problemas, muitas crises, muitas blasfêmias. Mas nós vamos ficar com a palavra de quem? De um pecador? Ou com a palavra da mãe de Jesus que disse no final: o meu coração imaculado triunfará. Aguenta, persevera, tenha fé, reza, confessa, cai e levanta, terço na mão, e tenha essa certeza: no final, o meu coração imaculado triunfará. Eu gostaria que eu falasse e você fosse repetindo, bem pertinho de Maria, porque vale mais a pena olhar para ela do que para mim. Tenho certeza disso. Ato de desagravo ao imaculado coração de Maria. Vai repetindo, por favor, também, Daniel. Virgem Santíssima, Virgem Santíssima, e Mãe Nossa, Mãe Nossa, ao mostrardes o vosso coração ao mostrardes o vosso coração cercado de espinhos, cercado de espinhos, símbolo das blasfêmias símbolo das blasfêmias e ingratidões, e ingratidões, com que os homens ingratos com que os homens ingratos pagam as finezas pagam as finezas do vosso amor. do vosso amor. Pedisse que vos consolássemos Pedisse que vos consolássemos e desagravássemos e desagravássemos ao ouvir as vossas amargas queixas ao ouvir as vossas amargas queixas nessa tarde. nesta tarde. Com toda a fé, Com toda a fé, desejamos desagravar desejamos desagravar o vosso doloroso o vosso doloroso e imaculado coração, e imaculado coração, que a maldade dos homens fere que a maldade dos homens fere, com os duros espinhos dos seus pecados. com os duros espinhos dos seus pecados. Do modo especial, Do modo especial, vos queremos desagravar vos queremos desagravar das injúrias das injúrias sacrilegamente sacrilegamente proferidas proferidas contra a vossa conceição imaculada contra a vossa conceição imaculada e santa virgindade. e santa virgindade. Muitos, Senhora, Muitos, Senhora, negam que sejais mãe de Deus negam que sejais mãe de Deus e nem vos querem aceitar e nem vos querem aceitar como terna mãe dos homens. como terna mãe dos homens. Outros, Outros, não vos podendo ultrajar diretamente, não vos podendo ultrajar diretamente, descarregam a ira descarregam a ira nas vossas sagradas imagens. nas vossas sagradas imagens. Nem faltam também aqueles Nem faltam também aqueles que procuram infundir nos corações das crianças inocentes que procuram infundir no coração das crianças inocentes indiferença, indiferença, desprezo desprezo e até ódio contra vós. e até ódio contra vós. Virgem Santíssima, Virgem Santíssima, aqui prostrado aos vossos pés, aqui prostrado aos vossos pés, nós vos mostramos nós os mostramos a pena que sentimos a pena que sentimos por todas essas ofensas por todas essas ofensas e prometemos reparar e prometemos reparar com os nossos sacrifícios, com os nossos sacrifícios, comunhões comunhões e orações, e orações, tantas ofensas tantas ofensas dos vossos filhos ingratos, dos vossos filhos ingratos, reconhecendo que também nós reconhecendo que também nós nem sempre correspondemos nem sempre correspondemos às vossas predileções, às vossas predileções, nem sempre vos honramos,
Nem sempre vos honramos. e amamos como mãe. E amamos como mãe. Suplicamos perdão Suplicamos perdão para os nossos pecados, para os nossos pecados, para todos quantos são para todos quantos são vossos filhos e filhas, vossos filhos e filhas, e particularmente para nós. e particularmente para nós. Pedimos perdão. Pedimos perdão. Recebe nesta tarde Recebe nesta tarde a nossa oração, a nossa oração, a nossa consagração. a nossa consagração. Amém. Vamos olhar para Maria. Vamos cantar esta canção. Mas antes de cantar, faz a sua oração. Querido Jesus, nós queremos nesta tarde, por meio de Maria, pedir perdão pelos pecados de todos os brasileiros. Faça isso, reze junto conosco. Querido Jesus, nesta tarde, nós queremos pedir perdão por meio de Maria por cada aborto que foi cometido no nosso país. Nós queremos pedir perdão por meio de Maria por cada assassinato em nosso país. Nós queremos pedir perdão por meio de Maria por toda a corrupção que existe em nosso país. Nós queremos pedir perdão por meio de Maria por toda a sujeira que existe em nosso país. E pedimos que o manto de Maria possa cobrir agora a terra de Santa Cruz mais uma vez. As lágrimas de Nossa Senhora possam lavar o nosso país. A Casa da Misericórdia, você que nos acompanha, nessa tarde pedimos esta grande graça. As lágrimas de uma mãe têm um valor poderoso nesta terra. As lágrimas da Mãe do Céu têm um valor mais poderoso ainda. Que as lágrimas de Maria possam lavar o nosso país. As lágrimas de Maria possam lavar a nossa casa. As lágrimas de Maria possam lavar a minha família. As lágrimas de Maria possam lavar o nosso santuário. As lágrimas de Maria possam lavar todos aqueles que estão mergulhados nas drogas, no álcool, no pecado, na prostituição. As lágrimas de Maria neste momento possa lavar aquele que está pensando em tirar a própria vida. As lágrimas de Maria possa lavar os desanimados, os depressivos. As lágrimas de Maria possam lavar aqueles que não andam muito animados na religião. As lágrimas de Maria possam lavar aqueles que estão mergulhados nas mãos do demônio. Nós queremos pedir nesta tarde que a alma de cada brasileiro possa glorificar o Senhor Jesus, assim como a alma de Maria manifestou o poder de seu braço. Estende sua mão para Maria e vamos cantar. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos.
Maria. E enquanto nós estamos rezando a saudação do anjo Gabriel, portanto a saudação do próprio Deus, a sua filha, a sua mãe, a esposa do Espírito Santo, porque Maria é ao mesmo tempo filha, esposa e mãe. Esposa do Espírito Santo, filha de Deus e mãe de Jesus, que é Deus e sempre foi Deus. É a mulher que tem a relação com a Trindade. E enquanto a gente vai cantando Ave Maria, Santa Maria, nós vamos erguer o nosso coração ao alto, nosso coração a Deus, pedindo perdão aos pecados cometidos contra a igreja, contra o nome de Jesus, contra a Imaculada Conceição. Mas é a mãe de Jesus. Ave Maria. Não é medianeira de salvação, mas é medianeira de graças. Conhece o Salvador. Está à direita do Salvador. Ave Maria. Deus não tem ciúme dela, porque ela não é deusa. Ela é sua obra. É o Senhor que fez nela maravilhas. Ela é a obra de Deus. Ave Maria. A primeira que adorou Jesus. Santa Maria.
gente finaliza esse momento pedindo que nossa querida mãe possa pisar e esmagar toda serpente de confusão, toda serpente de dúvida, toda serpente de tristeza. Alguns exorcistas vão dizer que o demônio tem um ódio mortal de Maria. Por quê? Porque a criatura não se deixou enganar. E o anjo se deixou enganar. Mesmo ele sendo anjo, se deixou enganar. Maria não se deixou enganar. Porque ela é repleta do Espírito Santo. Agora a gente pede que esse irmão, essa irmã que eu estou segurando a mão, seja também repleto do Espírito Santo. E que toda confusão emocional seja esmagada. A gente pede que esse irmão, essa irmã que nós estamos segurando a mão, também possa dizer: minha alma glorifica o Senhor. Seja repleto do Espírito Santo. E que toda confusão espiritual seja esmagada pelos pés da Imaculada Conceição. Toda dúvida, toda descrença, todo medo, toda confusão seja esmagado pelos pés de Maria. Faça, Senhor, que esse irmão, essa irmã, seja repleto do Espírito Santo de Deus. Receba o discernimento, a palavra que precisa, a direção, o rumo, tenha sentido na vida. Eu consagro, Senhor, e faça isso também, a minha alma nas mãos de Maria. E que Maria possa cuidar da minha alma. Que Maria possa cuidar da minha alma. Suavemente. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Mais uma vez, minha alma glorifica. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria. Em quem? Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Em Deus, meu Salvador, meu espírito exulta. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso,
Ó incomparável Mãe, dai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Agora nós teremos um pequeno intervalo e você pode ajudar o nosso irmão, o Sidney. Nós temos ali o livro com o testemunho da vida dele, mas nós temos alguns CDs que ele trouxe também. Além do dinheiro, tem a maquininha, você pode passar cartão. Você pode passar cartão e o Sidney pode ficar lá, Sidney, lá junto, lá, porque algumas pessoas de repente vão querer tirar foto com você ou mesmo autografar o livro, né? Livro autografado faz milagre. E daqui a pouquinho, quando a gente começar a animar, a gente volta mais uma vez. Antes da missa. Que a coroação vai ter uma palestra. Palestra? Cara, não sabia?